Paz do Senhor, irmãos. Vamos iniciar mais um culto ao nosso Deus, nos alegrando porque estamos na presença do Senhor. Que o Pai, que já está aqui, também marque presença na sua casa em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Vamos apresentar nosso culto ao Senhor através de uma oração. Senhor, te agradeço, Pai, por mais um dia estarmos na Tua presença, na Tua casa. Nós queremos Te engrandecer, Te louvar, nos alegrar em Ti, Senhor. E queremos também, Pai, ser alimentados espiritualmente pela Tua palavra. Fala conosco, meu Deus. Visita, Senhor Deus, casas que estão se conectando conosco agora, Pai. Que eles também cultuem o Teu nome, Senhor Deus, em nome de Jesus, em espírito e em verdade, com intensidade, com interesse de coração, com sinceridade, Senhor. Te agradecemos, Senhor Deus, por mais um dia de vida. Te agradecemos, Pai, por este momento que estamos juntos para Te adorar e Te engrandecer, Senhor. Fala conosco, Senhor Deus. Visita-nos, Pai. Recebe a nossa adoração, o nosso louvor. Esteja conosco, Pai, nos direcionando em tudo e nos alicerçando na fé, Senhor. Acrescenta a nossa fé, Senhor, cada vez mais, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero ler alguns versículos do Salmo 139. Somente alguns versículos, amém? Depois, é um salmo muito bonito. Depois você, com mais calma, leia inteiro em sua casa, tá bom? Ó Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. Conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra da minha boca, ó Senhor, Tu conheces. Tu me cercaste em volta, puseste sobre mim a Tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, elevado demais para que possa atingir. Para onde me irei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se eu subir ao céu, Tu aí estás. Se fizer nas profundezas a minha cama, Tu ali também estás. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, e ainda ali a Tua mão direita me guiará e me susterá. Se eu disser, as trevas encobrirão, e a noite será luz à roda de mim, nem ainda as trevas são escuras para Ti. A noite resplandece como o dia, pois as trevas e a luz são para Ti a mesma coisa. Somente até aí, depois você continua lendo, que é maravilhoso este salmo. Fala sobre o Deus que nos conhece profundamente e que não há lugar onde a gente possa estar que Ele não saiba onde nós estamos, que Ele não conhece o Filho, que Ele não sabe as necessidades, as intenções do coração. Nosso Deus nos sonda, nosso Deus nos conhece, Ele nos criou. E quando nós estávamos informe ainda, no ventre da nossa mãe, Ele já nos amava e nos chamava pelo nome. É esse o Deus que nós servimos, que nós adoramos, que nos acrescenta fé através da palavra. Ele é o nosso direcionador e o nosso guia. Ele é o nosso Deus digno de adoração. E a Ele, somente a Ele, que o nosso joelho se dobre, em nome de Jesus. Amém, igreja? Aleluias. Vamos louvar a Deus? Louvor 169 da harpa. 169 da harpa. Glória a Deus. Como é bom ser amado do Pai. Como é bom saber que esse amor existia por nós quando nós ainda nem pensávamos em servir ao Senhor. Aleluias. Longe do Senhor andava, no caminho de horror. Por Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar. Mas a Ti também te chama, pois deseja te salvar.
No juízo não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caiu o fardo de tristeza e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça, o repouso e ficar ao pé da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Aleluias. Obrigada, Senhor Deus, porque o seu amor nos atraiu, a sua graça nos envolveu, o teu sangue nos comprou. Aleluias. Não merecíamos, mas o Senhor nos atraiu para Ele. Aleluias. Louvor 171. 171. Era um pecador, andava sem Jesus, não tinha esperança nem divina luz. Hoje sou remido, Cristo me salvou, com seu sangue me lavou. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve no céu descerá, e consigo então me levará. O Consolador já veio em mim morar, a palavra santa veio iluminar. Quero ser guiado por tão clara luz, que a Cristo me conduz. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Vem Jesus amado, vem sem demorar. Eu estou ansioso pra no céu entrar. Vem sem mais tardança, faz raiar a luz. Ora vem, Senhor Jesus. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levarás. Queres, pecador, gozar a salvação? Venha a Cristo hoje receber perdão.
Cristo te aceita, pobre pecador, nos seus braços de amor. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Aleluias! Glórias ao nome do Senhor. Nosso Deus breve virá buscar a igreja dele em nome de Jesus. Que eu e você estejamos preparados, com vestes brancas, da santificação, preparados para esse grande dia em nome de Jesus. E que através de nós muitos outros venham conhecer a Cristo e também alcançar a salvação nele, amém? Em nome de Jesus. Louvor 141. 141. Aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz por minha ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce é caminho, gozo me traz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor. Sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me cobraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Para seu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto, velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me cobraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Aleluias. Nós temos um Deus que nos guia, irmãos. Nós temos um Deus que nos acompanha. Todos os dias de nossa vida nós temos uma companhia do Pai, do Consolador. Amém? Aleluias. Eu quero fazer uma oração aqui. Vamos fazer uma oração, irmãos? Vamos colocar pessoas que estão precisando de um milagre nas mãos do Senhor. Vamos apresentar pessoas que estão em hospitais, pessoas que estão lutando por suas vidas, pessoas que precisam de um milagre.
Vamos clamar ao Deus que pode todas as coisas. O possível nós estamos fazendo, que é clamar ao Pai. E o impossível está nas mãos dEle. Amém? Vamos fazer isso com muita confiança, sabendo que Ele pode. Senhor, eu apresento nas Tuas mãos, Senhor Deus, cada uma dessas vidas, Pai, que estão lutando em hospitais. Pessoas que estão com as mais variadas doenças, lutando pelas suas vidas, crendo e clamando e confiando num Deus que pode todas as coisas. Eu me junto a essas pessoas, Senhor Deus, em oração, porque creio, Pai, que em Ti há todo o poder, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, envia anjos, Pai, que ministrem cura, Senhor Deus, em casa, Senhor Deus, em hospitais. Em nome de Jesus, Pai, fortalece os ossos, fortalece o sangue, fortalece a mente, fortalece o coração, fortalece o corpo, Pai. Derrama a unção de cura, Pai, sobre esta vida, em nome de Jesus. Manifesta o Teu poder, Senhor. Visita hospitais, meu Deus, em nome de Jesus. Coloca paz em corações, Senhor Deus, que estão conectados conosco, Pai. Que a nossa confiança esteja em Ti, Senhor. O Deus dos impossíveis, Deus. Nós colocamos nas Tuas mãos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Pessoas que estão sendo colocadas em WhatsApp para orarmos. A pessoa que se chama Anderson, a Thalita, o João, eu coloco nas Tuas mãos. Meu Deus, Tu és o Deus de milagres. Eu peço, Pai, por um milagre pela Nadir, Pai, pela minha mãe, a Dona Neuza, em nome de Jesus, Pai, manifesta o Teu poder, Senhor. Nós cremos no Teu agir, Senhor Deus, operando Tu, Pai, ninguém pode impedir, e é por isso que nós cremos, Senhor Deus, no milagre, em nome de Jesus, Pai. Cremos, Senhor Deus, que Tu estás sustentando nas Tuas mãos, Pai, cada uma destas vidas, Senhor. Pessoas estão colocando, Pai, nomes de pessoas nessa oração. Senhor Deus, alcança, Pai, com cura, alcança com libertação, alcança com transformação, com salvação, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém, glória a Deus. Eu creio, Pai, no Teu agir, Senhor. Amém. Pode se sentar. Aleluias. Glórias ao nome do Senhor. Vamos fazer aqui um último louvor, amém? Oh, glórias ao Teu nome, Senhor. Eu creio que nós seremos testemunhos de muitos livramentos, Pai, de vitórias, Pai, de milagres, em nome de Jesus. Louvor 459. 459. Glória a Deus. Cremos em Tuas promessas, Pai. Elas são verdadeiras sobre nós, Senhor. De Deus muito firmes são as promessas. Perdão. De Deus muito firmes são as promessas, mais firmes que as montanhas são. Quando o socorro terrestre cessa, os de Deus não falharão. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Se a fé te falta nos teus apertos, nas suas promessas, descansa em paz. Quando és tentado, estou bem certo que Cristo auxílio te traz. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Se a febre arde, se extingue a vida,
e quer a morte te arrebatar. Nas suas promessas terás guarida bastante pra te abrigar. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Promessa temos, que é o céu de gozo, virá levar-nos o Rei Jesus. Então ao crente, fiel corajoso, dará coroa de luz. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Aleluias. Confiamos em Ti, Senhor. Confiamos em Ti, Pai, acima de todas as coisas. Aleluias. Eu quero chamar aqui o Bispo Wilson. Amém? Nós vamos continuar esse culto ao nosso Deus. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos abençoe grandemente nesta noite. Continue falando conosco em nome de Jesus. Amém? Continua adorando, continua engrandecendo. Não tira sua atenção. Cultua o Senhor. Amém? Vamos recebê-lo com palmas, engrandecendo ao Senhor. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Paz do Senhor. Exaltado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Bom é estar na casa do Senhor. Hoje, e acredito que daqui para frente vai ser assim, estamos matando a saudade do tempo do círculo de oração da Deus é Fiel, no qual eu ficava na porta e a pastora dirigia o culto. Aí eu ia pregar e ela ia para a porta. Nossos obreiros estão todos trabalhando. Graças a Deus estão todos trabalhando. Deus abençoe a vida da Dani, que está aqui. Graças a Deus nossos obreiros estão trabalhando. Isso é bênção. E nós estamos fazendo a obra do Senhor. Peço a todos que abram sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 51. Atos 7, 51. Glorificado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim, vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebeste a lei
por ordenação dos anjos, e não aguardastes. Ouvindo eles isso, enfureceram-se em seu coração, e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus, e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do homem que está em pé, à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos, e arremeteram unanimemente contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem, Saulo, chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou em grande voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Amém? Oremos. Pai, em nome de Jesus, vamos meditar na sua palavra. Fala conosco, Senhor, de uma maneira poderosa e tremenda, Pai, tanto com os que estão perto, quanto os que estão longe. Que a sua palavra possa alcançar o propósito ao qual o Senhor determinou. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu fiquei muito incomodado, e acredito que a maior parte dos cristãos sérios, dos evangélicos sérios, ficaram muito incomodados com o uso que foi feito da morte da Fabiana Anastácio, um uso para atacar o povo evangélico. Ah, mas ela errou, o pastor errou. A gente não pode usar a morte de alguém para uma função apologética, para defender ou criticar a fé. Eu acho que se é para criticar o pastor Wilson, se é para criticar os outros pastores, use a mensagem dele, use a figura dele, mas não a morte de alguém. E pegaram a morte da Fabiana para atacar. Eu vi até uma irmã da Igreja Católica, que faz parte do meu Face, eu ocultei, porque eu achei inapropriado. Hoje em dia tem muita gente falando mal da religião do outro, e quer que respeite a dele. Isso é uma coisa que eu não entendo e me incomoda. E aí eu comecei a meditar, e até comentei domingo, que ia falar algo sobre a morte do cristão. E eu estava orando na semana passada, e essa semana o Senhor colocou em meu coração esse texto aqui. Foi segunda-feira que o Senhor colocou esse texto em meu coração, que fala sobre Estevão. E o tema que eu coloquei é: preciosa é para Deus a morte de um cristão. Preciosa é para Deus a morte de um cristão. Então eu já começo aplicando a mensagem. A morte do cristão é preciosa para Deus. A morte daquele que adora a Deus, daquele que serve a Deus, é preciosa para Deus. O texto que nós lemos, ele mostra muito claro isso. E é interessante que todos nós, todos, a não ser algumas pessoas que têm um desapego incrível, mas todos nós temos um medo de partir. Todos nós temos um medo de morrer, mas esse medo daquele que serve a Deus, daquele que adora a Deus, é um medo por amor e o cuidado pelos entes queridos. Então a gente não quer morrer pelo nosso apego aos filhos. Se a gente morrer, quem vai cuidar do Giovanni? Quem vai cuidar? A gente se pega pensando quem vai cuidar de quem. Como Paulo falou, que ele gostaria de partir,
Mas, se para o bem das igrejas, se para o bem do cristão, se para o bem do povo, das igrejas que o Senhor abriu por intermédio dele, fosse necessário que ele ia ficar, então ele ia ficar pelo bem deles. E é isso que a gente pensa. Até porque nós sabemos que estar junto a Deus é muito melhor, mas a gente se sente necessário, a gente se sente útil aqui na terra. A gente sabe que por algum tempo, uns mais, outros menos, algumas pessoas vão sofrer muito com a nossa perda, outros vão fazer festa, mas algumas pessoas vão sofrer. Essa mensagem vem dentro de um momento muito triste na vida da Thalita, que ela perdeu um ente querido, e os nossos sentimentos, nossas condolências à família da Thalita, da Amanda, da Eliane, a todos eles, Amanda Sepúlveda, né? Nossos sentimentos. E eu estou falando sobre morte num momento que, com certeza, vocês estão sofrendo. Mas o Senhor disse, eu enviarei o Consolador, e eu creio que esse Consolador está aí com você. Em nome de Jesus. Deus é o que cura as feridas. Sabemos que quando morremos, teremos uma morada no céu. Então, Filipenses, capítulo 3, versículo 20, diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então nós sabemos que, embora nós queremos estar aqui para cuidar dos entes queridos, para cuidar das nossas familiares, cuidar dos filhos, das filhas, ou até de outros parentes, nós sabemos que Deus tem algo muito melhor preparado lá no céu. Então, o cristão morre aqui, mas ele vive eternamente na presença do Senhor. Aleluia. Essas pessoas que estão tirando sarro, fazendo piadinha com a morte de uma serva do Senhor, de um servo do Senhor, você não sabe. Mas essa pessoa está num lugar muito melhor do que nós hoje. E eu espero que um dia, eu e você possamos ter o direito de um dia estar lá também. Eu vou estar, eu tenho essa convicção. Espero que você tenha também. Quem era Estevão? Esse do texto. O nome Estevão significa coroa e coroado. Então, o próprio nome dele já simboliza o que iria acontecer com ele. Que ele iria ser coroado por Deus. Não na terra, mas iria ser coroado. Estevão foi o primeiro mártir cristão. Então, quando a igreja cristã surgiu, quando o cristianismo foi implantado, eu falei aqui domingo que Tertuliano, um dos pais da igreja, falou que o sangue cristão é a semente da igreja. A igreja foi fundada, foi edificada em cima do sangue de Jesus Cristo, mas muito sangue cristão fez com que essa igreja crescesse. E o primeiro mártir, o primeiro que foi morto pela igreja foi Estevão. Ele foi uma autoridade da igreja primitiva. É interessante que quando a igreja foi fundada, logo a igreja começou a crescer. Logo no primeiro discurso de Pedro, já vieram 3.000, e assim a igreja foi crescendo. Chegou uma hora que a igreja estava tão grande, que começaram a surgir demandas, começaram a surgir problemas. O papel social da igreja sempre foi muito grande. E o papel social da igreja sempre foi muito grande. E a igreja se preocupava em cuidar das viúvas. É interessante que hoje a gente vê muita igreja cumprindo a função social também. Muita gente fala mal da Universal, por exemplo. Eu não sou da Universal, sou do Ministério Palavra de Vida. Mas muita gente fala mal da Universal. E a Universal tem um trabalho social incrível, só que as pessoas não sabem, né? Elas não veem. Mas a Universal cuida de drogados, cuida de pessoas órfãs. A igreja ainda hoje cumpre uma função social
muito grande. Ela nasceu para cumprir uma função social. E as viúvas eram extremamente carentes naquela época, financeiramente falando também. Chegou um momento que surgiu um problema, isso está em Atos capítulo 6, que as viúvas judias de origem gregas estavam dizendo que não estavam sendo atendidas devidamente pela igreja. Então essas viúvas judias de origem grega começaram a questionar e começaram a reclamar. Os apóstolos falaram: olha, é o seguinte, não dá para nós ficarmos pregando a palavra e cuidando dessas demandas. Não tem como. Então, o que eles fizeram? Eles levantaram, separaram 7 diáconos. Esses diáconos teriam a função, nessa situação, de cuidar das necessidades das viúvas. Então, qual era o papel desses 7 diáconos? Eles cuidavam da distribuição e da assistência às viúvas e aos necessitados. Quais foram esses diáconos? Nós vamos ver mais para frente. Eu quero falar com você sobre as qualidades de Estevão. Estevão não era só um diácono. Como assim não era só um diácono? Quais as funções do diácono? Qual a função do diácono? Aí começa a pegar. O diácono tem a função de limpar a igreja. O diácono tem a função de limpar a igreja antes e depois do culto. Portanto, o diácono deve ser o primeiro a chegar na igreja e o último a sair. Organizar a igreja, abrir e fechar a igreja, servir a ceia e outras demandas. O diácono faz tudo na igreja. A diaconisa também. A manutenção geral da igreja é função do diácono e da diaconisa. E Estevão foi levantado para isso. Só que Estevão, além disso, ele tinha umas qualidades que, na verdade, os pastores precisam se atentar a isso quando for levantar diáconos. Olha só o que está escrito em Atos, capítulo 6, versículo 3 e versículo 4. Deixa eu tomar uma aguinha aqui para molhar a palavra. Atos, capítulo 6, versículo 3 e 4. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens, primeira qualidade, de boa reputação. Se tem que ter boa reputação, ele tem que ter um bom tempo na igreja. Porque os líderes, os pastores, a comunidade tem que conhecer. Tem que saber se o cara compra e paga, se não é caloteiro, se não é mulherengo, sabe, não dá. A pessoa pode ser o maior dizimista que for, mas se ele não tiver boa reputação, não serve para ser diácono. Boa reputação. O que mais? Cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo não quer dizer falar em línguas. É ter o fruto do Espírito. Domínio próprio, benignidade. Está em Gálatas 5. Tem que ter as qualidades daquele que tem o Espírito Santo. E de sabedoria, equilíbrio, saber decidir, não ir pela cabeça dos outros, não ir pelo que os outros falam. Irmãos, a pior coisa que tem seja em qual lugar for, é a gente não agir com sabedoria e a gente ir pelo que os outros falam. As pessoas, eu aprendi com os anos de vida, a pessoa fala uma coisa para você e fala outra para os outros.
E se a gente não tiver equilíbrio, não tiver sabedoria, a gente vai acabar sendo influenciado por aquele me disse, e a gente acaba acreditando em algo, e quando a gente vai ver, não era aquilo que a gente pensava. Então tem que ter sabedoria. A Bíblia diz que aquele que não tem sabedoria, peça a Deus que Ele vai dar. Cheio do Espírito Santo, sabedoria. Então, as qualidades que deveria ter aqui: boa reputação, cheio de sabedoria e cheio do Espírito Santo e sabedoria, aos quais vamos constituir sobre esse importante negócio. Aí, quem estava falando isso, eram os apóstolos. Enquanto os diáconos iam cuidar da igreja, os apóstolos, falando aqui, nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Eu acho que isso aqui foi algo que os apóstolos decidiram. Mas hoje, o pastor ou a pastora, ele tem que limpar a igreja, varrer a igreja, abrir o culto, fechar o culto, e ainda tem que perseverar na oração e na palavra. Não porque a gente quer, mas porque é a necessidade. Então eu não posso me escudar aqui para dizer, a partir de hoje eu não faço mais nada a não ser oração e palavra. Não, eu vou fazer tudo aquilo que for necessário, porque o líder é um servo também. Mas enquanto eu faço, os diáconos também têm que fazer a parte dele. Limpar a igreja é função da diaconia, gente. Dos obreiros e diáconos. Diácono, diaconisa. Isso é Bíblia. E o pastor tem que ensinar. O pastor tem que orientar. Só que isso aqui é ensinado em toda a formação de obreiro. A pastora está até balançando a cabeça, está até cansado de ouvir isso, né? Toda a formação de obreiro. O texto bíblico nos informam que Estevão, tomado de graça e poder, fazia prodígios e grandes maravilhas. Isso está em Atos 6, 8. Aqui, Atos 6, versículo 8. Está escrito assim: Estevão, cheio de fé e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. O que a gente aprende aqui? Que o diácono, ele não é limitado a limpar e a zelar pela igreja. Deus usa um diácono também com poder, autoridade e unção. Estevão era um diácono, mas isso não impedia de pregar a palavra. Estevão era um diácono, mas isso não impedia de orar e as pessoas serem curadas. Eu sou um diácono, mas eu sou um diácono que Deus pode me usar poderosamente em outras áreas também. Irmãos, eu vejo assim, tantos obreiros perdendo chance de crescer na presença do Senhor, crescer na pregação da palavra. Eu lembro que quando eu ainda era obreiro, eu e a pastora não faltávamos um culto na igreja. E graças a Deus, porque não tinha ninguém para pregar. Então toda vez que eu chegava, o irmão Wilton me colocava para pregar. Todo sábado eu estava na igreja. Quando eu chegava, o Wilton olhava para mim e falava: o irmão Wilson vai pregar. E como eu gostava de pregar, todo sábado eu estava na igreja, todo sábado eu pregava. Isso eu não era diácono, eu não era obreiro, eu ainda era um cooperador, mas o Senhor me colocou a vontade de fazer, a vontade de estudar e a vontade de estar na igreja. Nas quarta-feiras são os dias em que aquele que gostaria de pregar, que tem compromisso com a obra do Senhor, eu poderia muito bem orar e dar a chance para pregar, mas a pessoa não aparece uma quarta-feira. Irmãos, Deus quer algo mais do seu ministério, Deus quer te usar mais, mas você precisa estar na casa do Senhor para Deus te usar. Porque ninguém me coloca para pregar. E não é por causa do Covid não, tá? Toda quarta-feira antes do Covid era assim. Agora a Aninha não está aqui, que a Aninha está trabalhando, né? Mas a Aninha, quando ela pode, ela não falta um culto. A pessoa que quer fazer, tem uma frase feita que diz assim: quem não comparece, não aparece. E é bem isso mesmo. A escola para eu aprender a pregar
no estudo bíblico e nos cultos de quarta-feira. Estevão era um diácono. Mas olha só, além de ser usado em sinais, em prodígios, que é tremendo, Estevão pregava tremendamente. Olha só o capítulo 6, versículo 10. Diz assim: e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Ele falava com autoridade, ele falava com unção, cheio do Espírito Santo, e os inimigos não conseguiam resistir. Era um homem de Deus, um homem usado por Deus, um diácono com autoridade, com unção na terra, e Deus está querendo levantar homens e mulheres para serem usados desse jeito na terra. Aleluia! Ah, mas não sou pastor. Estevão também não era um diácono. Aleluia! Só que tem uma coisa, e aqui eu já estou inclinando para o final da mensagem. Quando você começa a ser usado por Deus na terra, você se prepare, porque vai ter oposição. Vai ter oposição, vai ter crítica, vai ter fofoca, vai ser disse-me-disse. Vão ter pessoas se levantando contra você, vai ter pessoas jogando o seu nome na lama. Satanás vai se levantar tentando parar o teu ministério. Se prepara, mas é desse jeito. Quanto mais você se consagra para Deus, mais adversários vão surgir. Isso faz parte do nosso crescimento. Isso aconteceu com Estevão. Olha só, eu vou ler aqui o capítulo 6, do versículo 11 ao 13. Diz assim a palavra do Senhor: então, subornaram uns homens, para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra ele, o arrebataram, e o levaram ao conselho, e apresentaram falsas testemunhas, que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra esse santo lugar e a lei. Irmãos, quando você lê isso aqui, automaticamente a gente lembra do que aconteceu com Jesus. Logo que ele foi tirado do Getsemane, levaram Jesus até a casa de Anás, o sumo sacerdote, e lá levantaram falsas testemunhas contra Jesus, falando que Jesus falou contra a lei. Disseram que Jesus disse que ia derrubar o templo, e depois ia levantar em 3 dias. Você pode ler que está escrito lá que levantaram falsas testemunhas contra Jesus. Presta atenção nisso. Levantaram falsas testemunhas contra Jesus. Agora levantaram falsas testemunhas contra Estevão. Aquilo que eu te disse, quando falar em algo, não compre como verdade. E ainda hoje, como houve falsa testemunha contra Jesus, falsa testemunha contra Estevão, há falsas testemunhas contra homens e mulheres de Deus na terra. Ainda hoje, tem pessoas que nascem para fazer fofoca, para blasfemar, para caluniar, para jogar o nome dos outros na lama. Pessoas que falam que você fez algo sem te dar chance de se defender. Eu estou lembrando aqui de mim agora, tá, irmãos? Pessoas que saem falando e falam as coisas como se fosse verdade, e as pessoas ouvem e acreditam, e você não tem a chance de se defender, porque as pessoas não chegam até você, elas te acusam, elas te condenam, elas te jogam na lama. Quantas e quantas vezes não fizeram isso comigo? Uma ou outra vez eu fiquei sabendo, mas a maior parte das vezes eu não fiquei sabendo. Pessoas que saíram da igreja porque disseram para elas que eu fiz coisas que nem eu sabia que eu tinha feito. Ah, você está falando de você? Sim, eu estou falando de mim, para dizer: fizeram com Jesus, fizeram com Estevão, fizeram com vários outros homens e mulheres de Deus.
vai fazer com você também. A grande questão é a seguinte: a nossa fé está colocada em quem? A nossa vontade, eu sou assim, é chegar e resolver, e tirar limpo, e lavar nossa honra, mas só que a Bíblia diz que Jesus permaneceu calado enquanto levantava as falsas testemunhas. A Bíblia diz que ele foi levado como um cordeiro mudo, ele não se defendeu, porque o nosso juiz é o Senhor, o nosso advogado é Cristo. Vão falar de você, vão pegar coisas que você fez e coisas que você não fez, para dizer que você não pode fazer mais nada. Só que não me interessa o que você fez no passado, não interessa como foi a tua vida até hoje, ou até a semana passada, ou até o mês do ano passado. O que interessa é daqui para frente com Deus. Uma nova história Deus tem para nós. Não olhe para quem te acusa, não olhe para quem te aponta, não olhe para quem te condena, olhe para o Deus Todo-Poderoso. Porque vão te ferir, vão te magoar, vão lançar palavras jogando na tua cara. Quem é você? Você fez isso, isso e isso. Não se abata, não pare, siga, porque você está fazendo para Deus, e é para Ele que importa que você faça. Olha só, capítulo 7, versículos 51 ao 54. Do capítulo 6 em diante, Estevão começa a fazer uma pregação. Depois, se você puder, você leia em sua casa. Estevão, do versículo 11, do 13, melhor dizendo, daí para diante, ele começa a fazer uma pregação. Eu não vou ler a pregação, até porque é longa, muito longa. E ele faz uma pregação, irmãos, que é linda. Ele começa falando desde da chamada de Abraão. E ele começa falando de Abraão, de Isaac, Jacó. Ele fala de como José foi traído pelos próprios irmãos, relacionando a traição que José passou com a traição que Jesus passou, que Jesus foi traído pelos próprios irmãos. Ele fala depois de José, ele fala de Moisés, de como Moisés foi levantado por Deus. Ele fala desde o nascimento de Moisés até a crucificação, até Moisés sendo expulso do Egito. Ele fala de Moisés levando o povo para o deserto. E ele fala como Moisés foi rejeitado pelos homens que Deus usou para libertar. Irmãos, Moisés foi levantado por Deus para tirar o povo da escravidão. E Moisés foi rejeitado pelo povo que Deus usou para tirar da escravidão. É a mesma coisa que Jesus. Jesus veio à terra, se fez homem, para tirar os homens e as mulheres da escravidão. E muitos daqueles, e aqueles que ele ajudou, foram aqueles que o rejeitaram. Estevão vai fazendo essa pregação, depois você lê, por favor, em casa, até que no final da pregação, ele começa a relacionar o sacrifício de Jesus com esses homens, e a dizer a esses homens: foram vocês que mataram a Jesus Cristo, foram vocês que rejeitaram a Jesus Cristo. E aí que a gente leu aqui, no capítulo 7, versículo 1, 51 e 54, ele aponta, irmão, é incisivo, ele diz: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistiu ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais, ou seja, aqueles que abandonaram José, aqueles que abandonaram Moisés, vocês são como eles. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais?
Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Um dos profetas que mais anunciaram a vinda de Jesus foi Isaías. E a tradição diz que Isaías foi morto, cerrado ao meio. Os profetas que anunciaram a vinda de Jesus foram perseguidos, é isso que ele está dizendo. E do mesmo jeito que eles perseguiram e rejeitaram os profetas que falaram da vinda do justo, vocês rejeitaram o justo também. Meu Deus, como diria a pastora. Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora foste traidores e homicidas. 53. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos, e não aguardastes. E ouvindo isso, agora a reação à pregação dele. E ouvindo isso, eles enfureceram em seus corações, e rangiam os dentes contra ele. Quer criar inimigo, pregue a verdade. Quer que as pessoas te rejeitem, pregue a verdade. Quer que as pessoas não te ouçam, pregue contra o pecado, pregue contra o erro, pregue contra a desobediência à palavra do Senhor. As pessoas vão fazer com você, como fizeram com eles, rangeram os dentes contra ele. Vamos lá, estou caminhando para o final. Versículo 55 ao 56. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus, e Jesus que estava à direita de Deus. Irmãos, isso aqui é lição para todos nós. Quando você estiver fazendo a obra do Senhor, sendo fiel a Deus, pregando o que Deus manda, tentando viver o máximo possível dentro daquilo que Deus quer, as pessoas vão se enfurecer, os pecadores, melhor dizendo, alguns pecadores vão se enfurecer contra você, vão ranger os dentes contra você, vão se levantar contra você, vão te atacar, chamar de ladrão, vão dizer que você é uma pessoa que fala uma coisa, mas vive outra, vão procurar falhas na sua vida, vão de todo jeito tentar te agredir, te atacar, te humilhar, como foi com Estevão. Mas enquanto os homens se enfureceram contra Estevão, enquanto os homens endureceram e rangeram os dentes contra Estevão, Estevão não olhou para o homem, Estevão não olhou para o chão, ele olhou para o céu, aleluia, ele olhou para o céu, cheio do Espírito Santo, ele fixou os olhos no céu, aleluia. Fixa seus olhos no céu. Não adianta esperar socorro de homem, não adianta esperar socorro de mulher. Fixa seus olhos no céu e seja cheio do Espírito Santo. Bispo, como eu faço para estar cheio do Espírito Santo? Entrega a sua vida a Jesus, leia a Bíblia, ore, ouça louvores, busque a presença do Senhor a cada dia, ouça pregações de homens e mulheres realmente de Deus, procura no YouTube a pastora Helena Raquel, Camila Barros, procure homens e mulheres de Deus, que preguem verdadeiramente a palavra, pastor Genivaldo, e busque a palavra, adore a Deus, você vai ser cheia do Espírito Santo, o Espírito Santo vai te fortalecer, vai te consolar, e na hora da tristeza, fixe seus olhos nos céus, aleluia, fixou os olhos no céu, e viu, aleluia, e viu a glória de Deus. Agora, olha só, e Jesus que estava assentado à direita de Deus. Versículo 56, e disse, esse versículo 56 é tremendo. E disse, Orema sui anderes, eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. Aleluia. Gente, Jesus é Deus. O lugar de Jesus é à direita de Deus, como Deus que Ele é, sentado ao lado do Pai. Porém,
Para Estevão, Jesus se levantou. Para Estevão, Jesus se levantou. Aleluia. Aleluia. O Senhor se coloca de pé para consolar o crente fiel. O Senhor se coloca de pé ao lado do crente perseguido, ao lado do crente injuriado. Eu creio que o Senhor se colocou de pé ao lado de Fabiana Anastácio. Eu creio que o Senhor se coloca de pé ao lado de você que é fiel a Deus, a você que busca o Senhor, a você que se consagra a Deus, a você que procura adorar a Deus, a você que cuida da casa do Senhor como um bom diácono, uma boa diaconisa, a você que faz a obra do Senhor, entregando cesta básica, destruindo a sua motocicleta, carregando peso enorme, enquanto pessoas têm carro poderoso e não se propõem a fazer, a você que se consagra, a você que ora, a você que chora, a você que sofre, mas continua crendo em Deus. O Senhor se coloca de pé e diz: meu filho, minha filha, eu estou de pé para dizer para você que eu estou ao seu lado. Você não está sozinho, não está sozinha. Aleluia. Quando você chorar, olhe para os céus. Quem chora para Deus tem resposta. Quem vê o crente sorrindo, de repente pode até pensar que o crente 24 horas vive sem motivo para chorar. Mas há uma diferença quando o crente tem os problemas seus. É que o crente não chora para o mundo, ele chora para Deus. Seu pranto no céu é ouvido e Deus se põe a responder. Mesmo que seja um gemido, Deus sabe qualquer gemido entender. E logo o Espírito Santo faz o coração consolo sentir. Por isso é que o crente só chora para Deus ouvir. Quem chora para Deus tem resposta, que Deus não suporta ver a lágrima do crente não agir. Comove na hora e vem a vitória. Escuta isso. Uma lágrima para Deus é uma frase, e só Deus tem o poder de interpretar. E o crente chora para Ele porque sabe que Ele é o único que pode consolar. Chore para Deus, olhe para os céus, fixe seus olhos em Deus. Estevão estava lá sendo apedrejado, humilhado, arrastado para fora da cidade, as pedras batendo na cabeça, batendo nas costas, rasgando. Quem já tomou uma pedrada sabe, imagina várias pedras enormes, as pedras corroendo o corpo dele, destruindo o corpo dele. Ele foi morto, apedrejado, mas mesmo assim, ele simplesmente não ousou blasfemar, ele não ousou xingar, ele não ousou reclamar, ele não questionou a Deus, mas ele olhou para o céu, e olha só, vamos lá para o final, versículo 57 e 58, mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos, e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando da cidade, o apedrejavam, levaram arrastado para fora da cidade, humilhado, arrastado na frente de todo mundo, apedrejado fora da cidade. É isso que estão fazendo com muito cristão, é isso que estão fazendo com muitos pastores.
É isso que estão fazendo com muitos irmãos e muitas irmãs. E ouso dizer, infelizmente, que é gente de dentro da igreja que não pensa duas vezes antes de apedrejar irmão, antes de apedrejar irmã, antes de humilhar, antes de jogar na lama, antes de arrastar no chão. Simplesmente destroem, simplesmente acabam com o cristão, simplesmente acaba com a irmã. Ei, o nosso papel não é destruir, o nosso papel é estender a mão, o nosso papel não é olhar para o erro, para a falha da pessoa, o nosso papel é estar ao lado quando ela precisar. Você não sabe como é difícil, é muito difícil. Nem todo mundo é forte, é santo quanto esses que falam. Nem todo mundo é perfeito como esses que falam, que estão com a pedra na mão, apedrejando, estão xingando, estão destruindo, estão humilhando. Aleluia, cantebras. E apedrejaram Estevão, versículo 59, que em invocação dizia: Senhor Jesus, receba o meu espírito. O mais importante, irmãos, é que o Senhor se agrade de nós. O mais importante é que o Senhor estenda as mãos para mim e para você. Porque essas pessoas não têm o poder de salvação, mas Ele tem o poder da salvação. A tua vida está nas mãos do Senhor. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz. Irmãos, eu preciso aprender isso. Você também. Clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Até na hora da morte ele foi igual a Jesus, que na cruz falou a mesma coisa. Nós precisamos aprender a perdoar aqueles que tacam pedra na gente. E não é fácil, eu confesso que eu estou orando para cada dia mais chegar a esse estágio. Não é fácil pedir: Senhor, perdoa aquele que me humilhou, perdoa aquele que tacou pedra em mim, perdoa aquele que quase me matou espiritualmente, mas foi isso que Estevão fez, é isso que eu tenho que fazer, é isso que você tem que fazer. Ore pelos que te perseguem, ore pelo que faz calúnia contra você, ora contra aquele que te humilha, ora em favor daquele que taca a pedra em você. Ore e fala: Senhor, não lhe impulse esse pecado, perdoe, Senhor, como disse Jesus, perdoe, Pai, eles não sabem o que fazem. Foi a mesma oração que Estevão fez aqui. E depois de fazer essa oração, a Bíblia diz: tendo dito isso, adormeceu. Uma coisa é certa, irmãos, os pastores não gostam de pregar sobre morte, até porque Jesus veio para dar vida. Mas um dia nós vamos morrer, um dia nós vamos partir. Espero que demore bastante, em nome de Jesus. Mas eu aprendi e creio que a minha vida e a vida tua está nas mãos do Senhor. A Fabiana Anastácio morreu não foi por causa do Covid. Outras pessoas morreram não foi por causa disso. O cristão, a vida do cristão está na mão de Deus. E ele vive com 10, 15, 20, 30, 40, 60, 70, 80, 90 anos. Enquanto Deus decidir que ele vai ficar vivo, ele vai. Mas quando Deus decidir, o Senhor recolhe. Mas Ele recolhe para Ele. Tem um hino que a pastora louvava antigamente, que ela falava assim: que a minha vida seja um louvor a Ti. Cada momento um acorde especial. Esse aí. A nossa vida tem que ser um louvor a Deus. Enquanto estivermos aqui na terra, o Senhor tem que olhar para nós, se agradar de nós. E quando Ele decidir nos recolher, Ele vai nos recolher. Mas isso é no tempo dEle. A vida do cristão é uma vida de alegria a Deus. Mas a morte do cristão é preciosa a Deus. Eu vou ler 3 versículos. E nós vamos orar e vamos encerrar.
O primeiro versículo está no Salmos 116, versículo 15. Salmos 116, versículo 15. Eu vou abrir aqui na minha Bíblia. Eu não quero ser injusto com quem está abrindo a Bíblia. Eu já estou nos Salmos 142, 112. Cento e 16, versículo 15. Olha o que está escrito: preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Mas, bispo, eu aprendi que a morte é um símbolo de derrota. Não, porque a Bíblia diz que Jesus tomou o império da morte. A Bíblia diz que Jesus tomou a chave do inferno e da morte. Portanto, Ele tem o controle sobre a nossa vida e sobre a nossa morte. Quando nós não morremos porque Satanás venceu. Quando nós morremos porque Deus nos recolheu. A nossa vida está na mão de Deus e a nossa morte é no tempo dEle. Aleluia. Em Filipenses, eu estou saindo do Antigo Testamento e indo para o Novo. Em Filipenses, capítulo 1. Gálatas, Efésios, Filipenses. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Paulo eu vou ler o 20 também, vai. Segundo a minha intensa expectativa e esperança, de que em nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Olha só Paulo falando: se eu viver, o nome do Senhor vai ser engrandecido. Se eu morrer, o nome do Senhor vai ser engrandecido. Aleluia. Versículo 21. Porque para mim, o viver é Cristo, e o morrer é ganho. O verdadeiro cristão, quando vive, ele vive para a glória do Senhor. O nome do Senhor tem que estar sendo engrandecido na sua vida e na minha. O viver é Cristo, e o morrer é lucro, é ganho. É nessa passagem daqui para frente que Paulo fala: eu não sei o que eu devo escolher, se morrer ou viver. Mas se for necessário viver para que vocês sejam bem cuidados, eu vou viver. Mas tudo para a glória do Pai. Paulo está dizendo: a minha morte não é derrota, a minha morte é vitória de Deus. Aleluia. Muitas pessoas acham que tal crente morreu. Aí colocaram lá: será que ela não estava em oração? Será que ela não... Oh, ignorante! O crente pode orar e ele vai morrer também. Só porque você ora, você vai viver para semente? Ai, que povo tapado. A diferença é, o crente que está em oração, ele está em comunhão com o Senhor, quer na vida, quer na morte, o nome do Senhor é glorificado. Aleluia. Último versículo, e eu encerro. João 11, 25. Diz assim, João 11, 25, e essa é a palavra
que nos move e que nos comove. Como diria Elson de Assis. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O 26, vamos ver o 26. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Jesus está falando, se estiver morto, eu vou ressuscitar. E se estiver vivo, vai viver eternamente. O cristão não é derrotado quando morre. A morte do cristão, Salmo 116, 15, é preciosa para Deus, aleluia. A morte do cristão é preciosa para Deus, que a nossa vida seja um louvor a Ele, até o momento que Ele decidir nos recolher, e quando Ele decidir nos recolher, há uma coroa de glória reservada para mim, assim como o nome Estevão significa a coroa. Ele foi coroado, aleluia, ele foi coroado com a glória de estar na presença do Senhor, que nós no dia que aprover a Ele, sejamos coroados desse jeito também. Vamos orar. Pai, eu te agradeço, Senhor Deus, estamos aqui hoje, Pai, aqui na igreja, em 3 pessoas, mas Senhor, a Tua presença é tão tremenda nesse lugar, porque o Senhor se agrada, Pai, quando pessoas que têm a vontade, o desejo de Te buscar, o verdadeiro desejo de Te buscar, que Te busquem em espírito e verdade. Quando essas pessoas se propõem a fazer isso, o Senhor se agrada. E nós estamos aqui para isso, Pai, para Te buscar, para Te adorar, Pai, em tempo e fora de tempo, para Te servir, Pai, porque nós fomos chamados para isso e decidimos aceitar esse chamado, Pai. Em nome de Jesus, Senhor Deus, que a nossa vida seja um louvor a Ti, Pai. Que o Senhor possa olhar para nós e se agradar de nós. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos erros, Pai. Em nome de Jesus, Senhor Deus, somos falhos, somos erros, nós erramos, Pai. Por isso carecemos, meu Deus e meu Pai, da Tua bondade, da Tua misericórdia. Carecemos da Tua graça, Pai. E cremos, meu Deus e meu Pai, que o Senhor tem cuidado de nós. Que o Senhor tem caminhado conosco nessa terra, Pai. Eu Te louvo por isso. Te agradeço e Te peço, Pai, em nome de Jesus. Vá ao encontro de cada um agora que está trabalhando, que não pôde vir aqui por causa disso. Vá ao encontro da Thalita, do João, das crianças, Pai, em nome de Jesus. Eu abençoo, Pai, a cada um dos seus filhos, a cada um das suas filhas. Guarda-nos, Pai, livra-nos, Pai, protege-nos, Pai. Que o Seu nome seja engrandecido em nossa vida, Pai. Eu Te peço, Pai, fica conosco, em nome de Jesus. Leva Seu povo. Dê um restante de semana abençoado, Pai. Em nome de Jesus, e que domingo possamos estar aqui num grande culto de louvor e adoração ao Teu nome. Eu Te peço em nome de Jesus, que o amor de Jesus Cristo, a graça do Pai, a comunhão do Espírito Santo, esteja sobre todos nós, desde agora e para sempre. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, e a paz do Senhor Jesus, sem beijinhos, sem abraço e sem aperto de mão. Deus abençoe.